E analogamente à lei da esperança iterada, a gente tem também a lei da variância iterada, tá? Que tem exatamente o mesmo espírito, a discussão é bastante análoga. Vamos entendê-la, então. Então, bom, a gente lembra, né, que a variância de x dado y igual a y é calculada como se fosse a variância usual da variável aleatória x condicionada em y. Ou seja, a variância de x dado y, a gente calcula como se fosse o seguinte: é o valor esperado com respeito a x de quem? X subtraído do valor esperado de x dado y ao quadrado, e isso é condicionado em y. Tá? Então, ou seja, essencialmente eu subtraio x dado y do seu valor esperado, elevo ao quadrado e calculo o valor esperado com relação a essa variável aleatória. Tá? E da mesma forma que a gente tem a esperança condicional, a variância condicional também é uma variável aleatória. Tá? Porque para cada escolha aleatória de y, você vai ter um possível valor para a sua variância. Então, isso também é uma função de y que também vai ser uma variável aleatória. E aí, a, a lei da variância iterada é uma forma da gente calcular a variância da variável aleatória x através de um processo iterativo, né, envolvendo o condicionamento em y, analogamente ao que foi do valor esperado. Tá? Ou seja, o que está escrito aí é que a variância de x é o valor esperado da variância condicional mais a variância do valor esperado condicional. Tá? Infelizmente, eu não tenho uma explicação tão intuitiva assim para isso. Eu me convenço disso com a gente simplesmente olhando esse teorema e fazendo a conta. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos olhar a seguinte quantidade. Eu vou pegar e vou olhar quem que é a variância em x de x dado y. Tá? E depois para calcular o valor esperado dela. Tá? Eu estou um pouco usando o termo da resposta. Eu estou usando que esse termo aqui tem que aparecer na minha conta para calcular como que ele aparece. Então, a variância em x de x dado y, eu vou calcular de outra forma, além da definição que está ali em cima. Isso é o valor esperado em x de x quadrado dado y menos o valor esperado em x de x dado y ao quadrado. Tá? E aí, eu vou calcular o valor esperado em x, vou calcular o valor esperado em y, né, porque isso aqui é aleatório em y, dessa variância em x de x dado y. Pela linearidade do valor esperado, isso aqui vai ficar para mim o valor esperado em y do valor esperado em x de x quadrado dado y menos o valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y ao quadrado. E aí repara, né, que esse primeiro termo que está aqui, ele é justamente quem? O valor esperado de x quadrado, tá? Pela lei da esperança iterada. Ou seja, se eu pegar e reescrever essa equação aqui, que eu vou chamar ela de A, a gente vai usar ela daqui a pouquinho, eu tenho que o valor esperado em y da variância em x de x dado y é igual ao valor esperado em x de x quadrado menos o valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y ao quadrado. E aí você repara que o que eu tenho aqui é uma coisa que é quase, né, tá perto de chegar na variância de x, que eu tenho já o valor esperado de x quadrado. Eu preciso dar um jeito de colocar aqui na minha equação quem que seja o valor esperado ao quadrado de x, para eu conseguir obter quem que é a variância. Tá? Então eu quero conseguir calcular esse termo de alguma forma. Bom, façamos isso então. Eu vou chamar essa equação de B. Tá? O valor esperado, que eu quero colocar na conta, né, que é o valor esperado de x ao quadrado, eu vou calcular o valor esperado de x, então, através da lei da esperança iterada. Então, isso aqui vai dar o seguinte, o quadrado da seguinte quantidade. O valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y. Ok? Porque agora eu consigo, né, fazer o seguinte procedimento. Eu vou fazer a equação B subtraído da equação A. Só que eu vou subtrair o lado direito de uma do lado esquerdo da outra e vice-versa. Então,
Primeiro vamos começar pelo lado esquerdo, né? Eu vou subtrair esse lado esquerdo com o lado direito da equação b. Então isso vai ficar o valor esperado em y da variância de x dado y, menos o valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y ao quadrado. Isso vai ser igual a esse lado. Perdão, eu não fiz b menos a, eu fiz a equação a subtraída da equação b. Então, quando eu fizer a menos b, eu vou fazer esse lado direito subtraído desse lado esquerdo aqui. Então, quando eu fizer o valor esperado de x quadrado menos quadrado do valor esperado de x, já vou colocar direto. Isso me dá a variância da variável aleatória x, subtraído dessa quantidade aqui. O valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y ao quadrado. Ou seja, a variância de x vai ser dada pelo seguinte. Quando eu passar esse termo aqui para o outro lado, ele vai estar com um sinal positivo, tá? E a gente repara que isso dá exatamente uma variância, tá? Porque isso é o valor esperado do quadrado de uma variável aleatória menos o quadrado desse mesmo valor esperado. Então, quando eu passar isso para o outro lado, isso vai me dar justamente a variância de y, variância em y do valor esperado de x dado y. Então, escrevendo por extenso, né, para não ficar confuso, só queria dar essa ideia a vocês. A variância em x vai ser o valor esperado em y da variância de x dado y, tá? E quando eu passar esse termo para o outro lado, ele vai ficar valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y ao quadrado, subtraído do valor esperado em y, valor esperado em x de x dado y, isso ao quadrado. E isso daqui vai dar para mim o valor esperado em y da variância de x dado y, somado, né, com a variância em relação a y do valor esperado em x de x dado y. Tá? Demonstração um pouquinho enrolada, tá? Se você não entendeu direito, reveja o vídeo, mas é super simples, tá? A gente essencialmente está usando o teorema da resposta, a gente começa olhando essa quantidade aqui e vê o que falta para chegar na quantidade de interesse, e o termo que sobra dá exatamente a quantidade que está aqui do lado direito, tá? Vamos ilustrar então, através de um exemplo, esse resultado, tá? E é o seguinte, supõe que o número de pessoas que chegam em uma estação de trem em qualquer instante t seja uma variável aleatória de Poisson com média lambda t. Tá? Na verdade, é o número de pessoas que chegam a uma estação de trem até o tempo t. Tá? Isso não está tão preciso no enunciado, mas é isso. Então, n de t é pessoas chegando até o tempo t, tá? E eu estou assumindo que isso daqui tem uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda_t. Bom, o primeiro trem chega na estação em um instante de tempo que é uniformemente distribuído de 0 até um certo intervalo t0. Então eu vou chamar de y, tá? O tempo do primeiro trem. E isso daqui o enunciado diz para mim que tem distribuição uniforme no intervalo 0 até t0. E eu estou interessado em saber o número de passageiros que entram no trem, tá? Assumindo, é claro, que todos que estão na plataforma vão pegar o trem. Então eu estou interessado em olhar a seguinte quantidade: o número de pessoas que chegam na plataforma até um instante de tempo no qual o primeiro trem chega. E eu quero calcular quem que é a média e a variância dessa variável aleatória aqui. Bom, e para isso vamos calcular a lei da esperança iterada e a lei da variância iterada. Vai nos ajudar bastante. Então, o valor esperado de n de y, usando a lei da esperança iterada, isso é, o valor esperado em y do valor esperado em n de y, dado que y é igual a y. Bom, esse valor esperado aqui de dentro, vamos fazer a conta dele então.
tá? Então isso vai ser o valor esperado em relação a n de yzinho, dado que y é igual a yzinho. Como eu estou assumindo independência entre o tempo de chegada do trem e a quantidade de passageiros, né, eu posso jogar fora esse condicionamento. Então isso vai me dar o valor esperado em n de y, tá? E como eu sei que isso tem uma distribuição de Poisson com parâmetro lambda y, a média é exatamente igual a lambda y, ok? Então, quando eu voltar aqui para minha conta, eu vou ter o valor esperado em relação a y de quem? De lambda y, para calcular. Que pela linearidade é lambda, o valor esperado da variável aleatória y, que eu sei que tem distribuição uniforme no intervalo de 0 até 0. Logo, esse valor esperado vai dar t0 sobre 2, multiplicando lambda, que já estava ali. Tá? Então, essa é a média de quantos passageiros embarcam no trem. Tá? E agora eu quero saber a variância dessa quantidade. Pode ser interessante se a gente estiver querendo estudar o sistema de logística dessa estação de trem e, por exemplo, se preocupar com o conforto e o não atraso dos nossos passageiros. Então, para calcular quem que é a variância de n de y, vamos utilizar a lei da variância iterada. Isso vai ser o valor esperado em y da variância em n de y dado y, mais a variância em y do valor esperado em n de y dado y. Tá? Bom, uma dessas contas aqui a gente já fez. Tá? O valor esperado em n de y dado y é justamente o primeiro passo que a gente fez aqui em cima, e isso vai dar lambda y, conforme já vimos. Essa variância que está aqui dentro, tá? Vamos calcular. Isso é a variância em relação a n de yzinho, dado yzão igual a yzinho. Como eu tenho independência entre y e n, isso é variância em n de yzinho. E como isso segue uma Poisson, isso daqui vai ser igual a lambda yzinho. Então, isso vai dar o valor esperado em y de lambda y mais a variância em y de lambda y. E todas essas contas eu sei fazer, porque eu sei que minha variável aleatória y ela é uniforme. Então, isso vai dar lambda vezes t0 sobre 2, né? Esse valor esperado é t0 sobre 2. E a variância da uniforme, a gente sabe que é ponto final menos ponto inicial ao quadrado sobre 12. Tá? E então ficou o seguinte, lambda vezes t0 sobre 2, mais lambda ao quadrado vezes t0 sobre 12. E essa é a variância do número de pessoas que está na plataforma no momento da chegada do trem, dada essas hipóteses da modelagem. Então, apesar de ser um resultado um pouquinho menos intuitivo, ao meu ver, do que a lei da esperança iterada, ela também nos é bastante útil, como a gente pôde ver através desse exemplo. Tá? Foi bastante simples, não teve que encontrar nenhuma distribuição praticamente. Tá? Foi de bastante fácil o uso desse resultado.